Glória a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos que estão aí na live, que estão acompanhando aqui a live ao vivo, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Para compartilharmos a palavra de Deus. E como é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus com você, meu irmão, poder compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que estão, né, online, né? Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a nossa missão é transmitir a palavra de Deus. Está conosco aí na live a irmã Tati, né? Seja bem-vinda. Também está conosco a Jéssica Soares, a irmã Zenaide está conosco, a Joana Rodrigues, seja bem-vinda. Está conosco o Nilton Soares, né? Sejam bem-vindos a esta live, né? Para nós compartilharmos a maravilhosa palavra de Deus. Como é maravilhoso poder falar do amor do Senhor. Em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, a qual nós estamos passando, né? Este período de quarentena, né? Onde a gente está mais nessa reclusão, estamos todos em casa, né? Cumprindo aí as ordenanças da justiça, de nós ficarmos em casa, evitarmos fazer o vírus circular. E é um tempo bom para nós compartilharmos a maravilhosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está aí na sua casa para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 91, amém? Nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Salmo, no capítulo 91, né, que tem como tema a segurança daquele que se refugia em Deus, né? Salmo 91, se você tem a Bíblia aí na sua casa, perto de você, você quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, amém? Nós vamos estar meditando no Salmo 91. O tema da mensagem é a segurança daquele que se refugia em Deus, amém? Está conosco também o pastor Sidney, né? Pastor Sidney Moreira Braga, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Monte da Fé, está conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Ontem eu estive assistindo ali, acompanhando ao vivo ali a mensagem do pastor Sidney, né, na live aí no Facebook, uma mensagem tremenda, né? Estava ali junto com alguns irmãos, com o pastor Erivelto, e nós ouvimos ali a palavra de Deus. Deus falou conosco, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, né, de ousadia. Com certeza Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. Então, meu irmão, dentro de instantes nós vamos começar aqui a ministração da palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você já deixasse um like aí, né? Já curtisse aí a página, já compartilhasse, marcasse os seus amigos nessa publicação. Está conosco também a Edivânia de Souza, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. O Hernândio Martins também está conosco, amém? Seja bem-vindo. Você vai entrando aí, participando dessa live, você já vai deixando o seu like, amém? Então, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu sou o pastor Alex, né, pastor da Igreja Batista Monte da Fé, aqui de Nova Russas, amém? E nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido para nós abrirmos a palavra de Deus aqui no Salmo de número 91, amém? Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus, amém? São 18 horas e 58 minutos, né? 6h58. Nós vamos iniciar aqui a mensagem da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 91, versículo 1. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem seta que voe de dia, nem pestandade que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Amados irmãos, aqui nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus que está escrita no Salmo 91. E aqui a palavra do Senhor, ela fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Como é maravilhoso quando nós, verdadeiramente, nós nos refugiamos em Deus. O Salmo 91, ele fala sobre a importância de nós nos refugiarmos em Deus. Nós estamos passando um período, né, de quarentena, onde esta pandemia está assolando o mundo e as pessoas até medo, de preocupação por causa dessa epidemia que está assolando o mundo, né, desses rumores desta doença do Covid-2019, a qual está assolando as nações. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a importância de confiar em Deus, né? O Salmo 91, ele fala sobre a segurança da Deus. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que é muito importante quando nós verdadeiramente nos refugiamos em Deus. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, amém? Está conosco também a irmã Samara, a paz do Senhor, seja bem-vinda, amém? Então Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui o Salmo 91, ele fala sobre a importância de se refugiar em Deus. Em tempos difíceis, como esse tempo que nós estamos passando, a qual esse vírus tem assolado a nação, a qual esse vírus tem se propagado por todo mundo, e as pessoas ficam com medo, as pessoas muitas das vezes ficam decepcionadas, tristes, né? Mas nós temos que confiar em Deus. Diante de toda essa circunstância, diante de todo esta situação, nós temos que procurar se refugiar em Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É muito importante nós sabermos aonde nós temos habitado. Será que nós temos habitado na presença de Deus? Será que nós temos buscado se refugiar no Senhor, né? É importante quando a gente busca se refugiar em Deus. A palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor, ela diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. A palavra do Senhor, ela diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Então é tempo de buscar a Deus, porque Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, né? Deus, ele deseja que nós venhamos buscar Ele, mas buscar Ele de todo o coração, em tempos difíceis, em tempos favoráveis. Nós temos que sempre manter uma aliança, uma confiança, uma comunhão estabelecida com Deus todos os dias. Amém? Quando Jesus, ele ensinou ali a oração do Pai Nosso, ele disse que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dai hoje. Então Jesus nos ensinou a orar, né, pedindo a Deus a providência para cada dia. Por que ele nos ensinou a orar pedindo a Deus a providência para cada dia?
para que todos os dias nós pudéssemos estabelecer uma confiança, para que todos os dias nós pudéssemos estabelecer, né, uma comunhão íntegra e sincera com Deus, né? Deus, ele deseja que nós venhamos viver esta aliança, essa comunhão, né, com Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, aqui a palavra do Senhor diz que aquele que habita, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Já pensou como é maravilhoso quando nós habitamos na presença de Deus, né? Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todos os dias nós temos que buscar habitar na presença de Deus. Como é que nós habitamos na presença de Deus? Quando nós, todos os dias, vamos, ao acordarmos, vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a direção de Deus para aquele dia, né? Apresentar a nossa vida no altar de Deus através da oração, né? E apresentar também a vida dos nossos familiares, né? Orando por nós e orando por os nossos familiares, pela nossa igreja, né? Então, quando nós assim fazemos, quando nós oramos todos os dias, buscamos em oração a presença de Deus, nós estamos nos refugiando no esconderijo do Altíssimo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Como é maravilhoso habitar no esconderijo de Deus. Como é maravilhoso habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque nós vamos descansar na sombra do Onipotente, né? Habitar na presença de Deus. Nós vamos desfrutar da companhia, da proteção do Onipotente. Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar, significa dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar à sombra daquele que é onipotente. E o que é ser onipotente? Daquele que possui todo o poder, louvado seja o nome do Senhor, né? Como é precioso, como é maravilhoso, quando nós buscamos habitar na presença de Deus, né? Porque nós vamos desfrutar da companhia daquele que possui todo o poder. Quando Jesus ressuscitou, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e também na terra. E todo aquele que busca habitar na presença de Deus, todo aquele que se refugia em Deus, ele vai desfrutar da companhia, da proteção do Deus onipotente, do Deus todo-poderoso. Você, meu amado irmão, meu querido ouvinte que está ouvindo esta palavra, né? Eu sei que este vídeo ele vai ser compartilhado, né? Até depois eu peço para que os irmãos compartilhem essa palavra, porque é uma maneira de nós evangelizarmos as pessoas, né? Então, quando terminar, você compartilha ali a palavra de Deus. Então, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, nós estamos falando sobre a importância de habitar na presença de Deus, né? Como diz aqui o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É necessário, nesse mundo em que nós vivemos, nós procurarmos viver na presença de Deus. A palavra do Senhor diz, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Nós temos que todos os dias buscar Deus para a nossa vida. Buscar a Deus, ter Deus na nossa vida, não é somente nós declararmos, eu tenho Deus, Deus está comigo. Não. Nós temos que declarar que Deus está conosco, mas temos que buscar ao Senhor, né? Se nós só dissermos, Deus está comigo, e nós tivermos atitudes contrárias à palavra de Deus, né? Aí vai virar uma incoerência. Mas quando nós dizemos, Deus está comigo, e nós buscamos esta presença, esta proteção todos os dias, com certeza Ele vai estar na nossa vida, né? Por quê? Porque Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor
enquanto se pode achar. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos a oportunidade de buscar a Deus e de encontrar a Ele, né? Buscar a Deus e encontrar a Ele todos os dias. Está conosco a irmã Catarina, a paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vinda. Então, meu amado, nós estamos falando sobre o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é maravilhoso nós termos Jesus na nossa vida. Como é maravilhoso todos os dias nós procurarmos Deus através da leitura da palavra de Deus, através de nós orarmos ao Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, Ele se faz presente na nossa vida. Amém? Está conosco também a irmã Ivone, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós buscamos o Senhor, nós vamos desfrutar da presença dEle. Vamos desfrutar da proteção do Senhor. Aqui o Salmo 91 ele diz, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, nós vai estar sobre nós a sombra daquele que é onipotente, daquele que possui todo o poder. A verdadeira segurança, a verdadeira proteção está em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? A verdadeira segurança e a verdadeira proteção está em Deus. Às vezes nós pensamos que quando nós estamos em casa, no nosso lar, nós estamos guardados, né? Nem sempre é assim. Agora, onde nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja em meio a uma multidão, se Deus estiver conosco, e se nós estivermos em Deus, com certeza nós vamos desfrutar da verdadeira segurança. Vamos desfrutar da sombra daquele que é onipotente. O Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Vamos descansar na sombra daquele que possui todo o poder. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus, amados, ela chega a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós firmamos uma aliança com Deus ali na cruz do Calvário. E Deus, Ele nunca vai nos desprezar. O ser humano, às vezes, ele despreza a Deus. O ser humano, às vezes, ele se distancia de Deus. Mas Deus não nos despreza nunca. Né? Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus sempre vai estar, né, de braços abertos, nos esperando, enquanto nós estivermos vivos nessa terra. O tempo que nós temos estabelecido por Deus, para aceitarmos Jesus como Salvador, ou talvez para nos reconciliarmos com Deus, enquanto nós vivemos nessa terra. Né? Depois da morte, segue-se o juízo, aí não tem mais como se redimir, não tem mais como fazer com Deus. Mas enquanto nós vivemos, nós temos a oportunidade, né, de estarmos da presença de Deus, de poder declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, né? Nós habitarmos na presença de Deus, porque nós vamos desfrutar da presença daquele que é todo-poderoso. Né? Nenhum mal poderá nos vencer, nenhum mal poderá nos destruir, porque Deus estará na nossa vida, porque Deus está na nossa vida. Por quê? Porque nós buscamos esta presença, porque nós aceitamos Jesus como Salvador e buscamos esta comunhão todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, orando, lendo a palavra e procurando viver a palavra em nossa vida. Jesus disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, né, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então a comunhão perfeita, né, é nós estarmos em Deus e a palavra de Deus está sendo evidenciada em nosso viver. Né? As pessoas
A maioria das pessoas diz, não, Deus está comigo, eu tenho Deus, né? Mas o que a palavra de Deus nos ensina, é que Jesus falou, é se vós estiveres em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras estiveres em vós, né? É preciso nós estarmos em Deus e a palavra de Deus ser uma realidade na nossa vida, né? Nós nos alimentarmos da palavra, nós pregarmos a palavra, nós vivemos a palavra, né? Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Também está conosco aí na live, né? Acabou de chegar o irmão Jonas, né? O Jonas, filho do rei, né? Irmão Jonas, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, homem de Deus, né? Seja bem-vindo aqui à live, servo de Deus. Então, meus amados, é maravilhoso estar em Deus, né? É maravilhoso habitar na presença de Deus. Mesmo em meio a esses rumores dessa pandemia que está assolando o mundo, que o mundo está em alerta, que o mundo está, né? As pessoas estão pensativas, as pessoas estão com medo, né? E nós sabemos que realmente é uma situação difícil, mas quando nós temos a certeza de que nós temos uma aliança, de que nós habitamos na presença de Deus, nós temos a confiança e sabemos que nenhum mal nos sucederá, porque Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso venha a ser uma realidade em nossa vida, nós temos que não só dizer que Deus está na nossa vida, mas nós temos que buscar todos os dias, né, esta presença de Deus, esta proteção de Deus, esta companhia maravilhosa de Deus na nossa vida, através da oração e da palavra de Deus. Né? A palavra do Senhor diz que pela oração e pela palavra, toda criatura é santificada. Então significa dizer que se nós orarmos, se nós lermos a palavra e procurarmos viver a palavra, a nossa vida vai ser santificada, né? E Deus vai estar na nossa vida, porque Ele diz, né? Sede santos como eu sou santo, né? O Senhor é santo, Ele é separado. Deus, Ele é santo, né? Ele não tem parte com o mal. Em Deus não há trevas nenhuma, né? Essa é a realidade. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, para que nós possamos desfrutar dessa presença, nós temos que buscar andar na luz. Temos que buscar habitar na presença de Deus todos os dias. Amém? Deus, Ele não precisa se esforçar para ser santo. Deus, Ele não precisa se esforçar para ser luz. Deus, Ele não precisa se esforçar, né, para Ele ser santo. Não, porque Ele é santo, né? Nós, eu, você, todo crente em Jesus Cristo, ele tem que buscar essa santidade, né? Ele tem que buscar essa santidade. Por quê? Porque através da santidade, ele vai desfrutar da companhia de Deus, da presença de Deus. Ele vai desfrutar da proteção de Deus em sua vida. Amém? Glória a Deus, né? Então isto é maravilhoso, isto é precioso diante de Deus. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus? Salmo 91, nós estamos estudando, estamos meditando na palavra de Deus, aqui no Salmo de número 91. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, né, na sua casa, você pode também fazer parte desta leitura, acompanhar a palavra de Deus. O que é que diz o versículo 2? Direi do Senhor, Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Salmo 91, versículo 2, o salmista, ele declara com muita confiança, com muita expressão, ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, louvado seja o nome do Senhor, né? A minha fortaleza, e nele confiarei. Será que nós podemos declarar essas palavras, né, com confiança? Será que nós podemos fazer desse versículo uma realidade em nossa vida? Nós podemos declarar, olha, eu posso dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, né?
Para que isso venha a ser uma realidade nas nossas vidas, nós temos que confiar. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias, né? Não podemos só dizer, né? Não podemos só declarar, temos que declarar e fazer isso se tornar uma realidade em nosso viver. Amém? Glória a Deus. Amém? Porque Jesus, a palavra de Deus diz, aquele que diz, está nele, em Jesus, né? Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou, né? Que maneira Jesus andou? Jesus viveu 33 anos na face da terra. E ele, todos os dias da vida dele, ele viveu em obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele viveu na presença de Deus. Ele viveu uma vida de oração, uma vida de vivendo as Escrituras, pregando a palavra, buscando todos os dias, né, a comunhão. Dias, louvado seja o nome do Senhor, estar na presença do Pai. O Salmo 91, versículo 2 diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, né? O meu refúgio, é nele que eu me escondo. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de assolação, nós temos um lugar, irmão, para nos esconder. Nós temos um lugar para nos refugiar. Nós temos um lugar para habitar. E que lugar é esse? A presença de Deus. Todos os dias nós podemos correr para a presença de Deus. Todos os dias nós devemos buscar a presença, a proteção de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E declarar, né? Nós podemos declarar, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, né? Confiar em Deus nos leva à vitória. Nós estamos vendo, né, esse período que o mundo está passando, né, este período que as pessoas estão vivendo, né? Mas nós devemos manter a nossa confiança em Deus, porque a confiança, ela nos leva à vitória. Sabe o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como é maravilhoso confiar em Deus, né? A gente vê as pessoas temendo, as pessoas preocupadas, as pessoas ansiosas, mas aquele que tem, que desfruta da proteção de Deus, aquele que confia em Deus, ele não se abala, porque ele confia em Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis, ele sabe que todos os dias ele busca a presença de Deus, né? Através da oração, através da palavra, através da comunhão sincera com Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque ele versículo 3, Salmo 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa doença, essa peste que está assolando o mundo, né? Está deixando o mundo em alerta, né? Se nós estivermos na presença de Deus, a palavra do Senhor diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, né? Ele te livrará da peste perniciosa. Deus é quem nos livra, amém? Só Deus que pode nos guardar, louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos aumentar a nossa oração, que nós venhamos aumentar a nossa leitura da palavra de Deus, que nós venhamos aumentar a nossa vida com Deus, porque Ele é o nosso defensor, Ele é aquele que nos guarda, né? Aquele que te guarda não tosqueará, ele não dormirá, o guarda de Israel, né? Deus é o nosso guardador fiel, amém? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade é escudo e broquel. Deus é o nosso protetor. Deus é o guardador fiel do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 91, versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem de seta que voe de dia. Nós não iremos temer o espanto noturno.
nem a peste que anda na escuridão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, mas não chegarás a ti. Por quê? Porque nós temos uma confiança em Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Você que está ouvindo essa palavra, que porventura ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceita Jesus como teu Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Jesus, ele tem o reino dos céus para você. Ele tem o perdão para você. Ele tem a vida eterna para você. Você que já serviu a Deus. Você que por algum motivo se distanciou dos caminhos do Senhor. Volte para debaixo da sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso servir a Deus. É precioso estar na presença de Deus. Amém? Salmo 91, versículo 6. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Deus, ele vai retribuir cada um segundo a sua obra. Então é importante nós procurarmos sempre viver na presença de Deus, não é? Procurar pregar a palavra de Deus, procurar viver a palavra de Deus, porque Deus vai nos julgar conforme a maneira que nós vivemos, né? Que nós possamos ser achados fiéis, obedientes a Deus e a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Será, irmãos, que nós podemos declarar que o Senhor é o nosso refúgio? Para que nós possamos dizer, possamos declarar que Deus é o nosso refúgio, nós temos que buscar se refugiar nele todos os dias, né? Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, né? Uma vez por outra uma vez ou outra nós devemos jejuar. Por quê? Porque é assim que nós nos refugiamos em Deus. Nós não estamos podendo nos reunir como igreja, mas nós podemos manter uma comunhão com Deus. Podemos habitar na presença de Deus todos os dias, em nossa casa, no trabalho, aonde nós estivermos, nós podemos manter esta comunhão, esta aliança, podemos habitar na presença de Deus. Amém? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Amém? Salmo 91, versículo 10, diz assim. Salmo 91, versículo 10, diz assim. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha só a importância daquele que vive na presença de Deus. A palavra do Senhor diz aqui no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Então, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos estar na presença de Deus, Deus ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. É por isso que nós não devemos temer, ainda que a terra se mude, né? Nós devemos confiar no Senhor, devemos buscar no Senhor a confiança todos os dias, saber que Ele está conosco e que Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. E por que nós não devemos temer, irmão? Porque quando nós temos um compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso conosco. Não se engane. Se alguém não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com ele. Deus ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Toda justiça emana de Deus. Nós vemos aqui neste mundo que nós vivemos, existe a justiça dos homens, né? E a justiça é baseada na justiça de Deus. Mas toda justiça emana de Deus. Deus é justo, ele é o justo juiz. Amém? Se nós vivermos na presença de Deus, se nós tivermos um compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso conosco. Amém? Ele vai nos guardar, ele vai nos livrar. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 11. Para aquele que se refugia em Deus. Para aquele que diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio. Nele confiarei. Salmo 91, versículo 11. Olha o que Deus faz.
na vida daquele que vive na presença dele. Porque, Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Como é maravilhoso, irmãos, viver na presença de Deus. Deus libera anjos para nos guardar. Deus libera anjos para nos proteger. Né? Diz aí, você pode conferir Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Quer dizer, aonde nós estivermos, Deus vai liberar anjos para nos guardar. Simplesmente porque nós temos uma aliança com Deus. Simplesmente porque todos os dias nós decidimos amar a Deus. E como é que amamos a Deus? Quando nós amamos a palavra e vivemos a palavra de Deus em nossa vida. Amém? Deus libera anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele não acampa ao redor de qualquer um. A palavra do Senhor diz que ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E quem é aquele que teme a Deus? É aquele que decide obedecer, viver a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando nós tememos a Deus, Deus libera os anjos ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Tem aqueles vídeos, né, que às vezes nós vemos, nós assistimos, né, aqueles vídeos, às vezes de livramentos, né, a pessoa vai passando na rua e de repente vê um carro em alta velocidade e por um fio, né, não atinge aquela pessoa, né? E aí começa uma sequência de situações onde por um triz as pessoas não sofrem um acidente. Isso ali é o livramento de Deus. Deus, ele faz isso com a pessoa que verdadeiramente habita na presença dele, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, né? É tão importante nós vivermos na presença de Deus por causa de um servo de Deus que vive na presença de Deus e ele ora pela família dele. Deus guarda a família dessa pessoa. Por exemplo, uma família de 5 pessoas. Ali tem uma pessoa que serve a Deus, que é fiel a Deus, que obedece a palavra de Deus. Essa pessoa que aceitou Jesus como Salvador, essa pessoa que vive uma vida de oração, essa pessoa que vive uma vida na palavra de Deus, ela ora pelos outros familiares. O que acontece? Deus, ele vai proteger, vai dar livramento aos outros membros daquela família, por causa de uma pessoa que vive na presença de Deus. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, que se nós crermos no Senhor Jesus, confessar Ele como Salvador e formos fiéis, Deus, ele vai guardar a nossa família, né? Ele vai tanto habitar na nossa vida, como ele, através das nossas orações, ele vai dar um livramento para os nossos familiares. Mas nós precisamos orar, né? Precisamos orar pelos nossos familiares. Orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Amém? Está conosco aí o nosso irmão, né, o reverendo Erivelto Pinho, o pastor Erivelto Pinho, né? A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo aqui na live. Glória a Deus. Estamos falando sobre o Salmo 91, pastor Erivelto. Sobre a segurança daquele que habita em Deus. Como é importante nós vivermos na presença de Deus. Porque quando nós habitamos na presença de Deus, nós vamos desfrutar da presença dele. Aquele que verdadeiramente ele habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele vai descansar, né? Já pensou nós descansar na sombra do Onipotente? Significa que nós vamos desfrutar da presença, da proteção daquele que é onipotente, que é todo poderoso, daquele que possui todo o poder, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é maravilhoso habitar na presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim: para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, né? Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Não há
para onde irmos. Temos que viver buscando a presença de Deus, se refugiando na presença do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje de manhã nós estivemos ali, acompanhando ali aquela live lá do pastor Erivelto, né? De manhã, 10 e pouco da manhã, uma bênção, graças a Deus, né? Os pastores, eles estão todos transmitindo a palavra de Deus ao vivo, né? Apesar de que nós não estamos podendo ainda nos reunir como igreja, mas nós podemos transmitir a palavra de Deus tanto para os nossos irmãos, como para aquelas pessoas que ainda não tomaram a sua decisão de aceitar Jesus como Salvador. Eu creio que um grande avivamento virá, porque apesar de nós não estarmos podendo se reunir como igreja, mas nesse período está sendo um período que nós estamos buscando mais a presença de Deus. Estamos orando, estamos meditando na palavra e procurando compartilhar o amor de Deus, que é a palavra de Deus. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer nesse período e após esse período de quarentena. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 91, versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Né? Quando nós vivemos ali na presença de Deus, Deus ele vai nos sustentar. Né? Ele vai nos sustentar com as próprias mãos dele, para que nós nunca venhamos tropeçar em pedra alguma. Como é importante nós vivermos na presença de Deus. Como é importante nós buscarmos essa comunhão todos os dias, irmão. Né? É a melhor coisa da nossa vida, é nós viver na presença de Deus. Né? Porque Deus ele vai nos sustentar com as próprias mãos dele. Né? Deus vai nos guardar de todo mal. Deus vai nos livrar de toda calamidade. Por quê? Simplesmente porque nós decidimos amar a Deus. Porque nós decidimos nos refugiar na presença dele. Simplesmente porque nós decidimos amar ao Senhor. Né? Se você ler aqui a palavra de Deus no Salmo 91, versículo 14, você vai ver o porquê. Salmo 91, versículo 14, olha só o que diz. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Né? Tudo isso é consequência de nós decidirmos amar a Deus, de nós decidimos aceitar Jesus como Salvador, de nós decidimos viver a palavra de Deus. Aqui o salmista, no Salmo 91, versículo 14, onde ele fala sobre as bênçãos daquele que se refugia em Deus, ele diz que tudo isso, toda essa proteção, toda essa presença de Deus, toda esta bênção que é viver na presença de Deus, vai acontecer, essa segurança, porque o salmista decidiu tão encarecidamente amar o Senhor. Salmo 91, versículo 14. Olha só. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque tão encarecidamente me amou. O que é tão encarecidamente, né? Porque insistentemente, né? A pessoa que insistentemente, encarecidamente, insistentemente decide amar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muito importante nós aceitarmos Jesus como Salvador. É muito importante nós aceitarmos Jesus para nós receber a salvação. Só que nós temos que decidir amar a Deus. E amar a Deus é uma decisão. Né? É nós todo dia buscar obedecer a palavra. Quem ama a Deus, obedece a palavra. Não se engane. Né? Quem ama a Deus, obedece a palavra. Quem não ama a Deus, não obedece a palavra. A verdade é essa. Quando alguém professa amar a Deus, e essa pessoa se submete à obediência à palavra de Deus, o amor dessa pessoa é verdadeiro. Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem não ama a Deus, não obedece. Né? O amor é expresso na obediência. Aqui no Salmo 91, versículo 14, o salmista diz que toda essa proteção, essa presença, esse livramento de Deus, ele vem porque o salmista tão encarecidamente, diz o Senhor, tão encarecidamente me amou. Quer dizer,
Encarecidamente significa insistentemente, porque tão insistentemente me amou, eu o livrarei. O livramento, a salvação é para aqueles que decidem amar a Deus. Amém? E você que está me ouvindo a palavra, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você tem a oportunidade, se você quiser, a partir de hoje, de decidir amar a Deus, aceitar Jesus como Salvador e viver este amor através de viver a palavra de Deus. Quem ama obedece. Jesus disse assim, ó, porque quando nós obedecemos a palavra, sabe o que acontece no reino espiritual? Não sei se você sabe. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós fazemos uma amizade com Jesus. Amizade com Jesus. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. Jesus falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos amigos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Salvador. Mas quando nós obedecemos, nós somos filho e amigo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Isto é fundamental nas nossas vidas. Isto faz toda a diferença. Amar a Deus, obedecer a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Como é maravilhoso meditar na palavra de Deus. Né? Lá no Salmo 1, versículo 2, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual é o resultado de meditar na lei do Senhor de dia e de noite? A Bíblia diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, tudo aquilo que você fizer vai ser bem sucedido, porque você decidiu, né, meditar na palavra de dia e de noite, decidiu obedecer a palavra. Mas nesse Salmo 1 diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, né, nós firmamos uma amizade com o Senhor, uma aliança com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o obedecer é melhor que o sacrificar. E aqui, o salmista, no Salmo 91, né, ele fala sobre todos os benefícios daquele que se refugia em Deus. E no Salmo 91 ele diz, por que tudo isso aconteceu? Porquanto, Salmo 91, versículo 14, porquanto tão encarecidamente me amou, tão insistentemente me amou, eu o livrarei e poluei num alto retiro, né? Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, né? Como é maravilhoso nós amarmos a Deus. Como é maravilhoso nós conhecermos o Senhor. Né? Por isso que a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Isso é importante, nós conhecermos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. O livramento de Deus é para com aquele que ama a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas amar não é só dizer eu amo. Não. O povo de Israel teve em uma determinada época da vida do povo de Israel, o Senhor falou acerca dele, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Havia ali uma incoerência. O povo honrava a Deus com as palavras, mas com a vida, com a vivência, eles negavam pelas atitudes. Né? Nós temos que declarar, eu amo o Senhor. Meu Deus, eu te amo, tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas a nossa vida também tem que ser uma vida que vive a palavra. Porque quando nós vivemos a palavra e dizemos que nós amamos a Deus, este amor é verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, encarecidamente me amou, eu também o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro. Quando nós amamos a Deus, Deus vai nos colocar num lugar diferente, Deus vai nos colocar em destaque na presença dele. Né? A Bíblia diz que há uma diferença daquele que serve a Deus para com o que nos serve. Há uma diferença. Né?
Há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que se lembram do seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma diferença, meu irmão, daquele que serve a Deus para com aquele que não serve. Uma coisa é dizer que serve, outra coisa é servir na prática. Todos nós somos chamados para servir na prática, para viver esta palavra maravilhosa. Porque esta palavra, Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele se levantou no último dia, no dia da grande festa, e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes as pessoas dizem: eu creio assim. Você chegar em outro lugar, a pessoa diz: não, eu já creio assim. Mas a palavra de Deus diz, Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, da maneira que está escrito. Nós temos que aceitar a palavra como ela é, crer e obedecer. Aqui a palavra do Senhor diz: porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Há uma diferença daquele que serve a Deus para com o que não serve. Deus coloca essa pessoa num alto retiro, quer dizer, um alto retiro significa como se houvesse uma inundação. E Deus pegasse aquela pessoa e colocasse num lugar alto, ela estaria ali protegida. Amém? Por quê? Porque essa pessoa decidiu amar a Deus. Porque essa pessoa declarou: Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus nos chama para viver uma fé viva. Amém? Há uma diferença daquele que serve a Deus para com o que não serve. Porque há um memorial escrito diante de Deus daqueles que o servem, daqueles que se lembram do seu nome. Você vê a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. E o que foi que aconteceu? Eles entraram na fornalha, eles saíram da fornalha e o fogo não os queimou. E quando eles estavam ali na fornalha, havia uma quarta pessoa ali. Foram jogados 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas havia uma quarta pessoa ali. O próprio Deus estava ali com eles. Por quê? Porque mesmo quando a vida deles estava em risco, eles preferiram obedecer a Deus. E há uma diferença daquele que serve a Deus para com o que não serve. Os homens que lançaram ele ali na fornalha, aquelas pessoas que o acusaram, elas foram jogadas. E elas não sobreviveram. Eles entraram, saíram da fornalha e não se queimaram, nem os cabelos, nem a roupa, saíram perfeitos. Por quê? Porque eles amavam a Deus, porque eles decidiram verdadeiramente amar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Há uma diferença daquele que serve a Deus para com o que não serve a Deus. Então isto é muito importante. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado. No outro dia o rei foi lá, chamou por ele, ele respondeu, ele saiu da cova dos leões. Depois foi lançado na cova dos leões aquelas pessoas que acusaram a ele. E os leões destroçaram aquelas pessoas. Porque há uma diferença do que serve a Deus para com o que não serve. Servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, se refugiar em Deus é o segredo da vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Olha só os benefícios daquele que se refugia em Deus, daquele que obedece a Deus. Aqui o salmista diz: ele me invocará, o Senhor falando. Ele me invocará e eu lhe responderei. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, a não ser que seja um pecador arrependido, Aí Deus ouve, Mas enquanto ele recusa se arrepender, Deus não ouve a pecadores. Mas quando ele se arrepende, Deus ouve. Amém? O pecador arrependido, Deus ouve.
E aqui o salmista diz, ele me invocará e eu lhe responderei. A Bíblia diz que Deus não ouve ao pecador, mas se alguém é temente à sua palavra, a esse ele ouve. Então quando nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. Né? Por quê? Porque Deus, ele trata diferente aquele que serve a ele. Há uma diferença do que serve para com o que não serve. Ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Isso aqui é muito importante. Às vezes, nós temos a sensação de que quando nós estamos angustiados, de que quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos sozinhos. E não é isso. Mesmo na angústia, Deus está conosco. Está aqui, ó. Estarei com ele na angústia. Salmo 91, versículo 15. Dela o retirarei e o glorificarei. Deus, ele nos tira da angústia. Ele nos liberta, ele nos tira da angústia. Ele está presente conosco na angústia. E ele vai nos tirar, ele nos tira da angústia e ainda nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. Fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que teme a Deus, ele tem até a promessa de viver mais neste mundo. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongues os teus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Quando a gente honra pai e mãe, amém? Nós vamos prolongar o nosso dia sobre essa terra, a gente vai viver mais. Amém? Deu um probleminha aí na live, mas já voltamos. Então, quando nós honramos pai e mãe, que é o primeiro mandamento, a palavra do Senhor diz que nós vamos viver mais tempo sobre a terra. Né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer dizer, nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos e vamos viver mais tempo nessa terra, pelo simples fato de nós obedecermos a Deus o mandamento de honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, irmãos, quem obedece só traz benefício para a sua vida. Né? Só traz benefício. Às vezes as pessoas pensam, Deus ele quer que nós venhamos obedecer, se sujeitar a ele. Irmão, quando nós obedecemos a palavra, Deus ele não se beneficia da nossa obediência, não. A nossa obediência a Deus e a sua palavra traz benefício para nós. Por exemplo, quando nós oramos, Deus fica mais forte? Não. Se nós deixar de orar, Deus fica mais fraco? Não. A oração ela traz benefício para nós. Clama a mim e respondeste-ei. Deus responde a nossa oração. Então, aqui a palavra de Deus, ela nos mostra, no Salmo 91, versículo 16, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nós fazemos de Deus o nosso Senhor e obedecemos a Ele, nós temos a promessa de viver mais nesse mundo, de viver mais nessa terra. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, o primeiro mandamento com promessa, o mandamento com promessa é aquele que quando você obedece, a promessa contida nele vem sobre a vida da pessoa que obedece. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer dizer, se nós obedecemos a Deus e honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos ser bem-sucedidos na vida e vamos viver muito tempo sobre a terra. Quantas pessoas, irmãos, às vezes não são bem-sucedidas na vida, às vezes as coisas não dão certo. Quantas pessoas partem dessa vida para outra mais cedo, porque não aprendeu a honrar nem respeitar o pai e a mãe. E Deus quer que a gente respeite o nosso pai e a nossa mãe. Deus quer que a gente venha honrar os nossos pais, louvado seja o nome do Senhor. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Quando se obedece os pais, pela consciência de que se está, acima de tudo, obedecendo a Deus, a bênção vem sobre a nossa vida. E a promessa desse versículo, de quem obedece, é ser bem-sucedido e viver mais tempo sobre a terra. Né? Glória a Deus. Fartá-lo-ei com longos dias. Salmo 91, versículo 16. E lhe mostrarei a minha salvação. Salvação é livramento. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que está participando nesse momento da palavra de Deus, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, Deus ele quer se revelar a você. Deus ele quer te mostrar salvação, livramento.
Deus, ele enviou Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. O homem sem Deus, ele está perdido. Ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa entender a palavra de Deus, e ele precisa confessar Jesus como Salvador, para ele ser um participante da vida eterna, para ele ter os seus pecados perdoados, para ele se tornar um filho de Deus. Deus, ele nos oferece a vida eterna. Essa vida que nós vivemos nesse mundo tem pouca duração. O ser humano vive 70, 80, 90 anos. Talvez alguém, por sua robustez, chegue em 100, mas é exceção. Nós estamos aqui de passagem. Mas Deus nos oferece a vida eterna, uma vida que terá início e nunca terá fim. E para obtermos essa vida eterna, para obtermos o perdão dos nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e confessarmos Jesus como nosso Salvador. Aí Deus vai mostrar sobre nós a salvação, o livramento, Ele vai nos dar a vida eterna. Amém? Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então é preciso crer, né? E é preciso confessar Jesus como Salvador. Com o coração se crê para a justiça. Quando nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, a justiça de Deus, estabelecida em Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos justifica. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É preciso crer em Deus e em Jesus Cristo, que é o único Salvador, para nós recebermos a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Deus nos mostra a salvação, o livramento. Amém? Salmo 91, versículo 16. Fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, ele quer te conceder o perdão, a vida eterna. Mas precisa você confessar Jesus como Salvador. E daí para frente, viver na presença de Deus em obediência. Que Deus venha abençoar a tua casa. Que Deus venha abençoar a tua vida e a tua família. Eu quero orar por você que está assistindo essa mensagem. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para te abençoar nessa noite. Deus tem algo de bom para liberar sobre a tua vida. Vamos orar. Você que ainda não é evangélico, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, coloque a mão assim junto com a minha. Sim, faça assim. E nós vamos estar orando, amém? Pai amado, Pai querido, Deus da glória. Senhor, nesse momento eu oro por cada pessoa, meu Deus, que está vendo esta palavra. Cada pessoa que ainda vai ver esta palavra, meu Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida dessas pessoas de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa, que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. Eu abençoo todas as pessoas, meu Deus, que estiveram acompanhando esta live. Abençoo todas as pessoas, meu Pai, que vão ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda enfermidade. Se porventura se encontra alguém enfermo e crê que Jesus é poderoso para curar essa pessoa, se essa pessoa crê, em nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade, que todo espírito de enfermidade, bata em retirada da vida dessas pessoas, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja curada, seja liberta, seja abençoada. Em o nome de Jesus, e você diz amém. Diz graças a Deus. Amém? E eu peço a você, meu irmão, que agora no finalzinho no término dessa mensagem, você compartilhe essa mensagem no seu Face. Amém? Compartilhe essa mensagem para que possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e talvez até confessar Jesus como seu Salvador. Amém? Então, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.